Moisés Capelari, da Zona Sul de Porto Alegre. Ele não sabe mais o que fazer com um garanhão que adquiriu o vício de comer estrume. Professor na Universidade Federal de Pelotas, doutor em veterinária, Carlos Eduardo Nogueira, é quem vai falar sobre o vício do cavalo do Moisés. O fato do cavalo comer fezes, a gente tecnicamente chama de coprofagia, é um dos sinais ou um dos vícios que está relacionado a estresse. Geralmente, os cavalos que são muito confinados, que têm um manejo inadequado, da forma mais variada e por um bom tempo, então isso não acontece de um dia para o outro, eles adquirem vícios que é uma forma desse cavalo se desestressar. Na verdade, é uma estereotipia de uma situação de neurose ou algo parecido se fosse fazer uma relação com o humano. Então, alguns cavalos roem madeira, outros cavalos andam em círculo na cama, alguns cavalos se balançam que nem o urso, alguns cavalos cavam, alguns cavalos pegam o hábito de coiciar, outros cavalos se masturbam, ou seja, são várias e várias mudanças de hábitos. E o cavalo, naturalmente, ele come fezes na sua tenra idade. Então, o potrinho entre 14 dias e 60 dias, ele come fezes para fazer a microbiota, ou seja, para estabilizar o seu trato, para começar a digestão dos alimentos. Então, nessa fase é normal. Depois disso, o cavalo comer fezes ou comer terra sempre está associado a alguma alteração. Agora, doutor, quanto ao tratamento, o que pode ser feito? O que a gente pode fazer? É tentar tirar todos os fatores que não são naturais da vida do cavalo, ou seja, tentar desestressá-lo. A melhor forma é dar liberdade a esse cavalo. Então, deixar esse cavalo o maior tempo livre, dar atividade para esse cavalo. Geralmente relacionar isso ao tipo de alimento, porque um grande erro que se tem é que se confina os animais, se dá muito alimento e alimento energético. Então o animal fica cheio de energia, cheio de vontade de fazer atividade e não tem atividade. Então a gente brinca que nem guri. Deixa um guri comendo bem dentro de casa, ele vira a casa do avesso. O cavalo de alguma forma age parecido. Então tem que organizar a alimentação compatível com o tipo de exercício que o cavalo tem e o tipo de vida que ele tem. Se a gente soltar esse cavalo mais vezes ao dia, começar a exercitar ele de forma gradativa, que geralmente é um cavalo que deve ter menos atividade, a gente minimiza esse problema. Se o cavalo tem isso já há um bom tempo, o correto seria fazer uma abordagem terapêutica. E aí poderia se trabalhar com ansiolítico, algumas drogas nessa linha, mas precisaria consultar um veterinário, identificar os problemas para fazer uma abordagem correta. Outro aspecto muito importante que o Dr. Nogueira me ressaltou durante essa nossa conversa é que esses vícios de cocheira dificilmente, depois de instalados, são corrigidos. E o animal, mesmo estando em liberdade, ele volta a repetir. Por exemplo, aquele cavalo que adquiriu o vício de bailarino, que se balança de um lado para o outro, mesmo estando no piquete, por vezes a gente encontra ele fazendo aquele balanço. O cavalo que acostumou a roer a cocheira, a baia, no campo ele volta a morder a madeira. Um assunto bem complicado, por isso é muito importante a gente tentar prevenir que isso ocorra.